Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna, você está no Mundo Sem Amazon e hoje a gente vai dar continuidade ao resumo do livro Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira. E esse é o terceiro vídeo dessa playlist. Nós vamos falar do capítulo 3, O Deus Humilhado. É um dos capítulos mais difíceis porque ele vai falar sobre o problema do mal, que é uma questão que atinge tanto o ateísmo quanto o agnosticismo, até mesmo nós que cremos em Deus, às vezes nos debatemos com esse mal quando a gente passa por alguma dificuldade, quando nos assustamos com alguma tragédia. Nós ficamos imaginando como pode um Deus que é todo poderoso e bondoso e amoroso pode conceder espaço para que maldades aconteçam. E essa questão é uma questão humilhante, né? Tem tudo a ver com o propósito desse livro, que é nos ensinar a respeito da limitação da inteligência. Vamos ver o que a gente consegue extrair desse capítulo, porque foi um dos capítulos mais difíceis para tanto de leitura quanto para resumo. E eu gostaria de convidar vocês a ver esse vídeo até o fim e conferir também os outros 2 vídeos que tem aqui no canal. Então, antes da gente começar esse vídeo, eu já quero te convidar a se inscrever aqui no Ano Sem Amazon, a curtir esse vídeo e a compartilhar também. Então vamos lá, vamos começar a falar deste capítulo, O Deus Humilhado. Eu queria começar a falar com um versículo, que é Marcos 10:18. Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. E Jonas vai trazer pra gente logo no início o credo apostólico, porque ele vai dizer que a crença em Deus é pautada nesses pontos do credo apostólico. Se você não conhece, dá uma pesquisada aí no Google que você vai achar, mas se você faz parte de uma igreja tradicional, com certeza você já escutou esse credo. Ele começa a crer em Deus Pai Todo-Poderoso e para por aí, porque ele vai falar somente dessas 2 expressões. Então ele começa dizendo que para crer em Deus você precisa crer tanto no pressuposto da bondade, da paternidade de Deus, quanto na onipotência de Deus. Então veja só, Deus não é só Pai, Ele não é só o nosso Pai. A identidade de Deus como Pai é porque Ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você evoca a doutrina da Trindade e aí você tem o porquê, né, da bondade de Deus. Deus se entregou o seu Filho e Ele assim se torna o nosso Pai, através do resgate que o seu Filho faz pelas nossas almas. E a Bíblia diz que Ele não é só bom, Ele é o único bom. Eu tenho observado, às vezes, como que algumas pessoas, na verdade, têm esse atributo de Deus em muita alta conta. Pessoas que falam, Deus é amor, Deus é bom. E aí se comportam de forma que todo o juízo de Deus, toda a ira de Deus, todo o poder e autoridade de Deus são completamente minados por esse atributo. E essa é uma visão distorcida, como se Deus pudesse agir de acordo com apenas um tributo dele. E aí a gente vai seguir para a segunda parte dessa frase, crer em Deus Pai Todo-Poderoso. E aí, se no caso da bondade nós precisamos evocar a doutrina da Trindade, onde Deus se torna o nosso Pai entregando o seu próprio Filho, aqui a gente tem que evocar a doutrina da criação. Porque se Ele é todo poderoso, nada que existe fora dele. E o conflito começa a ficar mais claro, porque se nada existe fora dele, o mal existe. Então Deus tem alguma coisa a ver com o mal. E aí que a parte filosófica, crise de fé pode acontecer. No capítulo 3, na página 114, o Jonas vai dizer: a confissão Deus Pai Todo-Poderoso expressa 2 realidades divinas que jamais devem ser relacionadas disjuntivamente. Isto é, a crença cristã não admite que essas 2 realidades sejam concebidas como se fossem uma relação do tipo ou. Ou Deus é todo bondoso ou é todo poderoso. Pelo contrário, a relação é conjuntiva, ou seja, uma relação do tipo tanto quanto. Deus é todo bondoso, tanto quanto todo
poderoso. Se é dessa forma, como é que o cristão vai lidar com o problema do mal? Como é que nós encaramos algumas situações como perguntas de ateus ou até mesmo nossa própria falta de fé em frente a dificuldades? Para tratar desse conflito entre esses dois conceitos, que é um conflito natural que o ser humano pode ter, Jonas vai explicar a diferença entre contradição e mistério. Sobre a distinção entre contradição e mistério, R.C. Sproul fez uma excelente observação. A afirmação "o livro em suas mãos não é um livro" nunca fará sentido, mas o mesmo livro nas mãos de um bebê, apesar de ininteligível no momento, não permanecerá como um mistério por muito tempo. A doutrina da Trindade aponta, portanto, para um mistério que todo cristão conhece, mas não é capaz de compreender nem explicar plenamente, pelo menos não agora, no estado da vida presente. Guardadas as devidas proporções, o mesmo ocorre com o problema do mal. Ao considerar o mistério que diz respeito ao problema do mal, o cristão crê em Deus que tem razões para permitir o mal. Contudo, o que ele alega ou reconhece é a sua ignorância quanto à especificidade dessas razões. Algumas questões lógicas são colocadas com esse conflito do mal. Por exemplo, se Deus é todo-poderoso e todo-bondoso, não poderia haver mal. Ou ele é todo-poderoso, mas não é tão bom assim, ou ele é todo-bondoso, mas não tem tanto poder assim. Nós cristãos não podemos tender nem para o lado de colocar Deus como um tirano que impõe o mal à humanidade porque ele é todo-poderoso, nem como um Deus fraco que é todo-bondoso e não consegue combater o mal. E não é difícil encontrar pessoas, que são bem categóricas em elogiar a Deus de forma pejorativa. Por exemplo, Dawkins é uma pessoa que simplesmente não tem nenhum temor em falar dessas coisas sobre Deus. Veja bem o que ele fala na página 159. Sim, eu dei um super salto nesse capítulo, tá? Tem umas coisas bem técnicas aqui no meio que você, quando for ler, você vai entender como que elas ligam uma coisa na outra, mas eu não me senti apta para fazer isso. Olha o que Dawkins fala em Deus um Delírio. O Deus do Antigo Testamento é talvez o personagem mais desagradável da ficção. Ciumento e com orgulho, controlador mesquinho, injusto e intransigente, genocida étnico e vingativo, sedento de sangue, perseguidor, misógino, homofóbico, racista, infanticida, filicida, pestilento, megalomaníaco, sadomasoquista e malévolo. Embora essas sejam palavras de um ateu convicto, nós, cristãos, também temos situações em que podemos cair em tentação de achar tudo isso de Deus, ficar bem quietinho, guardar pra gente, porque nós temos medo de expressar esse tipo de sentimento. E realmente, a gente pode ficar se enganando dizendo que a gente entende que Deus faz essas coisas, mas na verdade a gente às vezes fica meio ressentido com Deus. Mas existe uma saída, para nós cristãos existe uma saída para esse problema do mal. Na página 161, basta um sofrimento fortuito ou uma tragédia inesperada e nos encontraremos enredados pela problemática que envolve a presença do mal no mundo. C.S. Lewis escreveu um texto onde ele diz que quando você chama a Deus, o que você escuta é Deus fechando a porta, passando o ferrolho 2 vezes, sabe? É uma lamentação que ele faz e ele fala dessa angústia do silêncio de Deus. Mas não foi só ele. No Salmo 88, nós temos um salmo extremamente lamentoso, sabe? Um texto não muito bonito, nada carismático, sabe? Nada feliz. E aí a gente vai ler no Salmo 88, vou ler uns pedaços só, tá? Porque é um pouco grande. Tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Sou contado entre os que descem a cova, sou como um homem que já não tem forças. Fui colocado junto aos mortos, sou como os cadáveres que jazem no túmulo, dos quais já não te lembras, pois foram tirados da tua mão. Puseste-me na cova mais funda, na escuridão das profundezas. Tua ira pesa sobre mim, com todas as tuas ondas me afligiste. Lá embaixo ele vai falar, por que, Senhor, me rejeitas e esconde de mim o teu rosto? Desde moço tenho sofrido e ando perto da morte. Os teus terrores
levaram ao meu desespero. Jonas vai dizer que diante do mal, duas reações podem acontecer: a lógica e a emocional. A reação lógica é quando o cristão tenta resolver a contradição entre bondade e onipotência de Deus. E a reação emocional é chamada de teodiceia, que é a gente tenta justificar a Deus. Só que nenhuma nem outra funciona. E a teodiceia é até um pouco mais complicada, porque você tentar justificar a Deus, você teria que dar razão para alguém por que Deus faz aquilo, deixa aquilo acontecer. Só que você dizer que Deus tem uma razão não resolve o problema. Você tinha que dar a razão. E a gente não consegue alcançar essa razão. E quando se trata não só de uma defesa da nossa fé, mas de enfrentar uma crise de fé, é muito mais complicado. Porque no momento de dor, quem disse que saber a razão aplaca a dor? Não adianta ficar tentando nem justificar a Deus e nem resolver um problema lógico. O grande problema que alcança os cristãos hoje em dia é a esperança de uma religião palatável, sabe, onde tudo está bem resolvido, catalogado, e você procura no sumário a resolução de um problema. Só que a fé, assim como a vida e o nosso Deus, é muito complexo. E aí olha só o que C.S. Lewis vai dizer em Cristianismo Puro e Simples: não convém exigir uma religião simples. Afinal de contas, as coisas no mundo real são complexas. Parecem simples, mas não são. E aí a saída para o problema do mal, Jonas vai dizendo que a saída é a lamentação, que é um escape que nós temos direito de fazer, que é diferente, a lamentação é diferente da murmuração. E ele vai dizer que a lamentação é uma oração feia, é uma oração onde começa com muita desesperança e ao ponto que você vai orando, a partir do momento que você vai orando, essa oração vai recebendo um pouco de esperança. Só que a lamentação foi totalmente excluída da liturgia e hoje nós temos muito triunfalismo, prosperidade, muita facilidade. Você não vê muita lamentação hoje na liturgia e eu acredito que nós temos medo de lamentarmos intimamente com Deus. A lamentação começa com amor e adoração, com o reconhecimento da grandeza de Deus. O fato é que ela passa da adoração ao dilema, e é o dilema que a gente não suporta. A lamentação é a oração que começa com a confiança abalada, tal como o livro de Lewis começa, mas que sempre termina com a confiança recuperada, tal como o livro de Lewis termina. A lamentação é uma coisa que não se aprende muito bem hoje. A gente precisa curvar a cabeça diante desse dilema e saber que temos liberdade para chegar para Deus e falar: olha, eu não entendo, mas eu sei que o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. Não podemos negar que Deus é todo poderoso, não podemos negar que Deus é bondoso, nem podemos negar a existência do mal. E aí nos cabe, em momentos de conflito, lamentar. Manter a confiança em Deus, mas também nos expressarmos diante de Deus sem medo de chatear a Deus. Eu acho que é isso. Alguns livros foram indicados nesse capítulo e eu fiquei com vontade de ler, que foi A Mente do Criador, da Dorothy Sayers. Lamento, A Fé em Meio ao Sofrimento e à Morte, de Nicholas Wolterstorff. E Deus, a Liberdade e o Mal, do Alvin Plantinga. Eu não olhei o preço desses livros, mas está aqui na minha lista e talvez eu compre no final do ano ou ano que vem para poder reler Inteligência Humilhada, tendo lido essas obras. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço desculpa talvez pelo ritmo desse vídeo, que eu acho que ficou meio estranho, parece que eu tô passando mal. Mas eu já tô escrevendo o resumo do capítulo 4, que é muito interessante, que vai falar sobre a teologia do autoconhecimento. E que vai ficar um pouco maior do que esse, talvez, porque eu acho que eu entendi melhor esse do que o capítulo 3. Então a gente fica por aqui. Se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e vamos passar 2019 lento. Não dá uma raivinha assim em vocês, não? Ele é super inteligente. Cara, isso não é inteligência, sabe? Eu fico pensando
Nós cristãos, às vezes a gente passa muito pano pra essa gente, sabe? É certo que a gente pode encontrar belezas, graça, coisas maravilhosas nas coisas que as pessoas que não são cristãs produzem. Mas quando eu vejo isso, eu não tenho medo nem vergonha de dizer que esse cara é burro pra caramba. Porque a gente sabe que isso aqui é coisa do demônio que bota isso na cabeça da pessoa. Ai, Jesus, eu sou uma pessoa muito nervosa. Vamos lá.